Nós já estamos de volta ao vivo aqui no programa Sidney Marinho, na Litoral News, a imagem da nossa cidade. O convidado hoje aqui é o deputado estadual Jânio Mendes, pré-candidato a prefeito de Cabo Frio pelo PDT. Já discutimos, né, numa demonstração, como disse o Jânio, não tem hoje conversa política, os bastidores mais, né? Essa conversa política é clara, é franca, é aberta e o cenário está estabelecido, o quebra-cabeças vai se formando, né? Faltou, Jânio, a gente fazer aqui um comentário e eu te fazer uma pergunta. Falei do PMDB e não aprofundei a discussão a respeito do vereador Alfredo Gonçalves, que é pré-candidato do PMDB, ele não abriu mão dessa condição até agora, esteve comigo aqui na semana passada, depois discursou na tribuna da Câmara, e falta fazer essa avaliação também, né? Apesar de eu ter feito aqui uma prévia, queria a tua opinião sobre a colocação do Alfredo também nesse quebra-cabeça. Em primeiro lugar, Sidney, eu queria te abraçar e abraçar a Renata por esse aniversário de casamento, desejar a vocês todas as bênçãos de Deus. Amém. Que Ele já tem derramado, né, esses belos filhos que vocês têm, um exemplo, né, para a nossa comunidade, a gente que vê esses meninos correndo, circulando entre as pessoas, de forma madura, adulta e respeitosa, é fruto de um lar sólido, de um lar formado na fé, no caráter. Eu acho que é isso que falta à sociedade de hoje, que a gente ressente. Que a família ocupe o seu espaço na formação dessa nova sociedade. E você e Renata têm dado um exemplo de ser família cristã no mundo de hoje, agindo para a transformação. Muito obrigado, Jânio. Muito obrigado pelas palavras. Com relação ao PMDB de Cabo Frio, a pré-candidatura do Alfredo Gonçalves, eu queria fazer, antes de fazer uma colocação sobre Alfredo, dizer o seguinte: eu ainda não estive com o prefeito Marquinhos Mendes. Marquinhos esteve com o governador, eu estive com o governador ontem, falei com ele ao telefone. Até aqui, as conversas que eu sempre tive com o prefeito Marquinhos sempre foram no sentido de um deputado e um prefeito trabalhando por um objetivo comum, que é o bem-estar da cidade. As oportunidades que estive de estar com o prefeito, estive em seu gabinete e estive também com ele, fora dessa relação política oficial de gabinete, né, num café que tomamos na casa de um amigo comum, o médico Zé Roberto Rocha, para exatamente estar tratando dessa questão da ação do governo do Estado. Foi no momento em que o Marquinhos estava muito preocupado com o desenrolar do processo da delegacia legal e precisava conversar comigo para que a gente pudesse estar afinando um programa de ação política. Respeitando a candidatura do Alfredo, em instante algum, a gente conversou sobre esses aspectos da política local. Com a declaração de hoje do prefeito aos jornais e a sua conversa com o governador, como já disse aqui, eu me sinto na obrigação de ter com ele essa conversa política. Da mesma maneira que me sinto na obrigação e no dever de ter com o PMDB de Cabo Frio, com o deputado Bernardo Ariston, com quem, por sua relação com a mídia, eu já tive a oportunidade de algumas vezes conversar politicamente, participar de programa de rádio com ele, na condição de mediador, e de algumas conversas políticas nos encontros, sempre respeitando o limite do PMDB ter uma candidatura colocada. Com o Alfredo Gonçalves, a mesma coisa. E com o Alfredo eu tenho uma relação diferenciada, né? Eu tenho uma relação histórica com o Alfredo, a partir do princípio que nós comungamos a mesma fé, né? E viemos numa caminhada de igreja católica. Eu abraçaria e acolheria qualquer pessoa que viesse a contribuir com esse projeto de ideias, de programa de governo que nós estamos construindo e preparando para a cidade de Cabo Frio. E de um modo muito especial, abraçaria e acolheria o Alfredo Gonçalves nesse processo. Não tenho problema algum de conversar e dialogar com o Alfredo Gonçalves. Vou buscar o entendimento para tê-lo nessa base, no arco de aliança. Se não for possível, vou respeitar o direito dele e o direito do PMDB de ter uma candidatura. Nessa linha de ação e da construção das alianças, né, desde o governador, passando pelo prefeito e a tua declaração agora também, a gente vê essa preocupação de formar uma aliança. O Marquinhos chamou de uma união de todos contra a Bahia, você chamou de uma união de todos pelo bem de Cabo Frio. Como é que você avalia as outras pré-candidaturas que estão postas e de que forma, já que o objetivo é a união de todos,
né? Como é que você avalia a possibilidade de atrair, por exemplo, o Silas Bento, que fez o lançamento, você estava presente lá, da pré-candidatura dele na segunda-feira pelo PSDB, e aí tem o Dr. Cláudio Mansur, né, pelo PTB, tem Froilán, do DEM, e tem ainda, que a gente não colocou, o Cláudio Leitão, que tem uma posição mais clara, né, em relação ao PSOL. É possível atrair essas candidaturas todas, ou algumas delas, para esse teu arco de aliança, Jânio? Olha, quando você coloca a cidade em primeiro plano e parte para uma política de diálogo, de conversa, você não pode estar excluindo as pessoas, estar excluindo ninguém. É possível a construção, essas pessoas que você citou, à exceção de Cláudio Leitão, estão aí no campo do raio de ação de alianças do governo municipal. E se eu estou dialogando com o governo do Estado e com o governo, e passo, a partir de agora, a dialogar com o governo no sentido de construir uma aliança, veja bem, eu não quero construir um processo que eu acho que o prefeito ele tem a legitimidade de fazer as suas escolhas, tem a legitimidade de fazer as suas opções administrativas. Governo é governo, campanha é campanha. Eu não quero interferir nas ações do governo. Quero que o prefeito tenha as condições políticas de concluir bem o seu governo, que ele tenha a responsabilidade até o dia 31 de janeiro. Isso é um ponto. Um outro ponto é uma campanha eleitoral, de uma pré-candidatura que está sendo construída com uma aliança, com apoio do governo do Estado, do governo federal, que o prefeito hoje toma a decisão política de aderir e de inserir e de apoiar essa candidatura. Tá? Então, essa separação, ela precisa ser feita para que a gente não faça nenhuma confusão. Até o dia 31, o governo é do Marquinho, ele é o prefeito. Eu vou para as ruas, para o diálogo, para a conversa com o povo, para a conversa com os atores políticos que estão hoje aliados ao grupo do prefeito, que estão hoje aliados ao grupo do Cláudio Leitão, que estão hoje aliados ao grupo do Alaí, conversar com todos os setores da sociedade para poder. Eu não tenho a pretensão de ser uma unanimidade, pois já dizia Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, mas eu quero construir uma unidade naquilo que é possível, uma unidade pelo bem da cidade. As pessoas que pensam na mesma direção, que pensam no desenvolvimento humano da cidade, que pensam no desenvolvimento econômico e que pensam no desenvolvimento social da cidade, elas estão convidadas a sentar à mesa e juntos discutirmos uma proposta, um programa que represente uma virada de página na cidade de Cabo Frio. Cabo Frio precisa vencer a estagnação econômica que se abateu sobre a cidade a partir da grande crise política. Eu já disse a você aqui, Sidney, e volto a repetir. A eleição tem que terminar no dia 7 de outubro. Quem ganhar, sair dali para se preparar para governar. E quem perder, preparar-se para o processo de fiscalização. Mas não impedir que a cidade avance. Isso foi muito ruim. Nós tivemos diversas empresas que fugiram da cidade de Cabo Frio. Ainda na última terça-feira eu fui ao encontro de um grupo, Automotive, que representa a Fiat em Cabo Frio, que já instalou uma placa ali em São Pedro da Aldeia, anunciando suas futuras instalações em São Pedro da Aldeia. Isso representa uma fuga de capital da cidade. Fuga de capital e fuga de empregos, que já aconteceram com a saída da Coca-Cola, com a saída da Marbella, agora com a saída da Prolagos. E que nós não podemos permitir que continue acontecendo. Eu fiz um apelo. Aguarde. Espere um pouco. Vamos conversar. Vamos buscar diálogo, porque o Grupo Automotive hoje representa também no Brasil a Peugeot e está buscando outras bandeiras. E nós não podemos permitir essa estagnação, esse esvaziamento econômico da cidade de Cabo Frio, que isso representa menos emprego, isso representa menos receita amanhã. Tudo isso passou a acontecer a partir do momento em que uma névoa política tomou conta da política de Cabo Frio, gerando a estagnação econômica. As pessoas passaram a pensar no seu projeto pessoal e deixaram de pensar na cidade. As nossas diferenças políticas devem nos conduzir ao pensamento maior, pensar macro, pensar grande, pensar na cidade. Tem perguntas muito semelhantes aqui dos nossos telespectadores. Saulo, do centro da cidade.
Fábio, do Jardim Caiçara, e Douglas, do Braga. É uma pergunta que estava pautada aqui também pela nossa produção para ser feita a você. Falam essas perguntas a respeito do envolvimento hoje do governador Sérgio Cabral, essa problemática toda da CPI do Cachoeira, denúncias de ligação com o Fernando Cavendish, da Delta, e se esse envolvimento pode, de alguma forma, prejudicar a influência que o governador teria na eleição de Cabo Frio, prejudicar a candidatura apoiada por ele e trazer algum aspecto negativo para ela. Como é que você avalia, né, essa colocação dos nossos telespectadores e da nossa produção, Jane? Olha, Sidney, em primeiro lugar é o seguinte, não há nenhuma gravação, nenhuma escuta telefônica, nenhum documento na CPI do Cachoeira que comprove ou que insinue a relação do governador Sérgio Cabral com as relações escusas de corrupção apuradas no caso Cachoeira, Demóstenes e o seu envolvimento com a Delta. Primeiro ponto. Foram 200 mil horas de gravação de escuta telefônica pela Polícia Federal nas duas operações, Operação Monte Carlo e na outra operação que gerou a CPI. A única fala que tem é onde o Cachoeira diz não conhecer o governador Sérgio Cabral. Pergunta quem é esse tal Sérgio, governador do Rio. Então, não há, ao contrário do que se diz. O que se misturou da relação do governador com o Cachoeira foi o fato do governador ter assumido, já há algum tempo atrás, que é amigo pessoal do Cavendish. Pronto. Esse governador teve a dignidade e a postura de vir a público e dizer: sou amigo pessoal quando daquele acidente do helicóptero. De ser amigo pessoal a ter envolvimento, existe uma diferença. Há um abismo grande, né? Descoberta essa relação Cachoeira-Delta, os contratos com a Delta no Rio de Janeiro, que não são apenas com o governo do Estado, com os governos municipais e com o governo federal, nos consórcios de construção do Maracanã, de Rodoanel, de preparação para as Olimpíadas e Copa do Mundo. A Delta saiu dos consórcios e foi responder à CPI do Cachoeira. As fotos publicadas da viagem do governador com sua equipe e mais 150 empresários do Rio de Janeiro a Paris, nas relações, elas apenas confirmam aquilo que o governador já tinha dito, que era amigo pessoal. E elas mostram uma relação implementada pelo governador Sérgio Cabral que fez muito bem ao Rio de Janeiro. Se o Rio hoje tem Copa do Mundo, foi porque houve essa relação política de se ir buscar, né? E as viagens, a gente via, assistia, as caravanas do Rio, do governo brasileiro, para trazer a Copa do Mundo, as viagens das caravanas para trazer as Olimpíadas, as viagens das caravanas para estabelecer uma relação com a China, quando o presidente Lula, com muita sabedoria, quando a crise econômica se abateu sobre o mundo, foi conversar com a China, foi conversar com a Índia, e isso fez com que o Brasil superasse aquele momento de crise e fosse uma das poucas nações do mundo que crescesse com a crise. E o Rio de Janeiro se beneficiou disso. O grupo Thyssen de construção de elevadores se instalou uma siderurgia lá em Seropédica. Hoje, o Porto do Açu recebe a siderurgia chinesa. Nós tivemos a reindustrialização do Rio de Janeiro, já falei aqui, o Rio hoje recebe 18 bilhões de dólares de investimento estrangeiro. Isso fruto dessa relação estabelecida com o comércio exterior, com as viagens do governador Sérgio Cabral, junto com o presidente Lula, apresentando o Brasil, apresentando o Rio de Janeiro, trazendo desenvolvimento. Então isso foi muito bom para o estado do Rio de Janeiro e não é motivo de discussão numa CPI. Eu não tenho dúvida nenhuma que o governador Sérgio Cabral tem feito um governo que tem marcado um novo tempo para o Rio de Janeiro. Tá? Agora, por exemplo, nós vamos ter a Rio+20 e nós vamos ter aqui em Cabo Frio, no aeroporto de Cabo Frio, né? Infelizmente ainda vai ser assim, mas a gente quer que na Copa do Mundo seja diferente, que na Olimpíada seja diferente. Por exemplo, os chefes de Estado desembarcarão no Rio de Janeiro e com as suas comitivas e as suas aeronaves virão para ficar estacionadas no aeroporto de Cabo Frio. Nós precisamos virar essa história. Que desçam aqui. Que desçam aqui, que se hospedem aqui, né? E que façam esse trajeto Cabo Frio-Rio mais seguro de helicóptero,
indo diretamente para os pontos das conferências, das organizações. Isso só não acontece hoje por quê? Porque nós não temos uma infraestrutura de desenvolvimento hoteleiro para receber essas caravanas, essas comissões. Tá? Mas mostra que nós estamos dentro desse arco de desenvolvimento. Então, eu quero esta aliança com o governador Cabral, eu quero esta aliança com a presidenta Dilma, com o governo federal, para criar essas estruturas de desenvolvimento. Então, eu acho que essa amizade, essa relação, ela só é positiva para Cabo Frio, respondendo a cada um dos senhores aí. Eu vou trazer essa discussão. E com relação à Delta, fui muito claro na Assembleia Legislativa. Se surgir qualquer informação que vincule a relação do governador do Estado, do governo do Estado, com a CPI do Cachoeira, eu sou o primeiro a assinar uma CPI na Assembleia Legislativa. Agora, eu não posso ser injusto, leviano e mentiroso. Não existe nenhuma relação. Eu vou trazer essa mesma discussão para o foco municipal daqui a pouquinho, mas antes quero até pegar uma resposta sua do primeiro bloco, quando você falava da influência, que é muito clara, né? Acho que só não vê quem não quer essa importância de Cabo Frio na eleição, não de agora, mas na eleição de daqui a 2 anos para o governo do Estado. E eu quero pegar como base até, para justificar isso, né, uma informação que está aqui no Jornal O Dia de ontem, na coluna do Fernando Molica, que ele fala de dança de candidatos, não aqui, mas fala em São João de Meriti, mas se a gente trocar município e nomes, né, o panorama se encaixa. Ele diz o seguinte: pesquisa feita para o PMDB deverá mudar a disputa em São João de Meriti. O partido que iria apoiar a reeleição do prefeito Sandro Matos, que era agora uma chapa formada por Marcelo Simão do PSD e por Doca Brazão do PMDB. Simão chegara a anunciar que ficaria com o Sandro Matos. Segundo a pesquisa, o candidato do PR, João Ferreira Neto, tem uma taxa de rejeição menor que a do atual prefeito e isso permitiria sua vitória ainda no primeiro turno. E aí a frase importante disso tudo: para tentar impedir o triunfo de um aliado de Garotinho, é que os PMDBistas querem desfazer o acordo com Matos. Quer dizer, se eu trocar São João de Meriti aqui por Niterói, por qualquer outro município, inclusive Cabo Frio, esse é um panorama que se encaixa em toda essa realidade da construção e da importância política da nossa cidade num quadro até muito maior do que a nossa eleição para prefeito. Concorda com isso, Jânio? As eleições, elas saem do aspecto municipal e você passa a ter o interesse do governo do Estado, do governo federal, na movimentação das peças do tabuleiro. No PMDB, nós temos a presidência do Jorge Pisciani, que é um político extremamente experiente, maduro e que faz pesquisas diariamente sobre os vários aspectos, né, e que se movimenta com pragmatismo a partir das pesquisas. Então, isso acontece hoje no estado do Rio de Janeiro. E como é que Cabo Frio se inclui nisso e você com muita propriedade faz a colocação? Cabo Frio é uma cidade polo regional. Cabo Frio é uma cidade que tem hoje 200 mil habitantes, com 140 mil eleitores aproximadamente, mas que é a cidade formadora de opinião de uma região que tem 500 mil habitantes e aproximadamente aí, 350 mil eleitores. Então, e é um polo irradiador do Estado. Quando você tem um evento, uma férias, você tem qualquer evento, as atenções se voltam para Cabo Frio. Búzios é formador de opinião a nível de Estado, da elite do pensamento, formador de opinião no Rio de Janeiro. Então, é uma região estratégica onde os olhares se voltam. A Baixada tem a sua importância por seu contingente eleitoral, né? A Baixada, a região metropolitana, decide a eleição, onde tem a grande massa de eleitores. E nós temos a nossa importância do ponto de vista estratégico e econômico e do ponto de vista político, que somos formadores de opinião. A discussão que eu falei que traria aqui para a questão municipal, eu aproveito a pergunta feita aqui pelo Facebook, pelo Manuel Atanásio, né? Ele diz aqui o seguinte: no debate do Colégio Rui Barbosa em 2008, o deputado Jânio Mendes encerrou sua fala dizendo que, cansado de ver prosperar a corrupção, estava lançando sua candidatura a prefeito. E ele diz aqui: o prefeito era o mesmo, né? Era o Marquinho Mendes, que está aí hoje. A pergunta do Manuel Atanásio: o Jânio aceitaria ou aceitará o apoio de quem outrora ele acusou de corrupção? Manuel Atanásio, gosto de ver a sua atualização e ver que você está aí na fita com o programa, com o último debate. Seguramente você vai ver que nos meus debates, nas minhas falas, eu nunca fiz nenhuma acusação pessoal a quem quer que seja. Nunca, vou repetir aqui o que eu disse do Paulo César, nunca disse nada do prefeito Marquinho Mendes que me impeça de caminhar com ele, de estar juntos, num processo eleitoral para o bem da cidade.
não tenho esse impedimento. As minhas críticas ao modelo de governo, elas continuam presentes. Eu já disse aqui, os avanços são reconhecidos, mas eu tenho as minhas críticas e saberei pontuá-las de forma pertinente e responsável no momento oportuno, como tenho feito em todas as minhas intervenções. A corrupção, ela é o grande mal, o grande flagelo da sociedade moderna que está presente nos vários níveis de governo e que tem que ser combatida em todos os níveis por todos os agentes públicos. Eu quero ser um prefeito que vai atuar no combate à corrupção, sem intransigência, de forma intransigente, sem tolerância. A corrupção é o grande mal da sociedade e onde ela estiver tem que ser banida. Não apenas no campo político, Manuel Atanásio. Eu costumo sempre usar esse exemplo, né? O político só que é corrupto, ele é reflexo da sociedade. E quero dizer a você, aproveitando sua pergunta, para dizer ao telespectador o que eu digo nas reuniões particulares. Ninguém vira corrupto por acaso. Você precisa analisar em quem você vota. Se você tem um pedreiro que assumiu uma obra e desviou o cimento, desviou o vergalhão, quando ele virar vereador, ele vai desviar dinheiro público. Se você tem um médico que, enquanto médico, ganha para trabalhar e não vai ao plantão, mas recebe, quando receita um medicamento, ele deixa de dar o princípio ativo mais barato para poder atender o laboratório, quando ele virar vereador, deputado, prefeito, não vai ser diferente. Se você tem um professor que, enquanto professor, na hora de dar aula, ele engana, enrola o aluno, não passa o conteúdo, o planejamento, quem perde com isso ao aluno, ele está agindo de forma corrupta e desonesta. Quando ele virar vereador, quando ele virar deputado, quando ele virar prefeito, o que ele vai fazer é aflorar esse instinto de corrupção que tem na sua essência. Por isso, as pessoas precisam analisar profundamente cada um daquele que vai votar. Esse é o primeiro remédio para a corrupção. Depois disso, nós temos que ter governantes, atuantes, intransigentes e intolerantes com a corrupção. Eu serei um governante assim. Vinícius Peixoto, tá ligado na gente? Parabéns aí pelo blog. Um abraço, Vinícius. Está dando bom dia aqui, dizendo que conhece sua trajetória e seu caráter. Te manda aqui um recado que está junto com você. Muito obrigado, Vinícius. Forte abraço, grande companheiro, grande aliado. Obrigado pela sua contribuição. Aqui pelo Facebook, Lucas Adriane. Lucas, obrigado aí pela audiência. Um bom dia a todos. Soube-se de um boato, né? Ele coloca aqui entre parênteses com uma interrogação, que existe a possibilidade do Dr. Luiz Geraldo ser o companheiro do Jânio Mendes na chapa como candidato a vice-prefeito. Diz aqui que soube que essa possibilidade é muito grande. Pergunta se isso é verdade. Lucas, eu não posso nem gerar expectativa negativa com relação à candidatura, à reeleição do vereador Luiz Geraldo. Uma pessoa que Cabo Frio, todos sabem, sempre tive uma relação muito boa desde quando vereador, na minha vivência pessoal e particular, nossas famílias são amigas, convivemos juntos na igreja. O vereador Luiz Geraldo é candidato à reeleição. A sua colocação para outro cargo no tabuleiro deve ser feita por ele no momento oportuno, por enquanto não me foi colocado. E com relação à conversa de vice, né, eu tenho hoje um compromisso político com o Partido dos Trabalhadores, que participa do nosso arco de aliança que estamos sendo construído, de o Partido dos Trabalhadores fazer a indicação da vice, e qualquer conversa diferente diante desse novo cenário político que se apresenta, terá que ser feita com o Partido dos Trabalhadores sentado à mesa. Acho que a gente tem que fazer política, Lucas, com sinceridade e com honestidade. Muito bem, estou recebendo aqui a informação da minha amiga Beth Michel, né, que informa que o falecimento, o professor Totonho também informa, né, o falecimento de Dolores Tavares, leitora licenciada do Buarte, né, o convento. Ela se encontrava internada em coma induzido na UTI da Clínica Santa Helena, em Cabo Frio, e faleceu nessa madrugada em decorrência de um câncer. Esteve por mais de 20 anos à frente da instituição e sempre foi uma grande defensora, né, diz aqui a Beth Michel, que me manda isso pelo e-mail, das artes e do patrimônio cultural da cidade. Graças à sua perseverança e empenho pessoal, né, temos reconstruído o convento de Nossa Senhora dos Anjos e seu
magnífico acervo. Beth diz aqui que a tristeza a impede de continuar as linhas, mas ela pede que eu divulgue aqui aos nossos telespectadores que o velório será realizado na Capela do Convento hoje, a partir das 14 horas. E após, o corpo será levado para o Rio de Janeiro para ser cremado. Comunicamos, portanto, o falecimento de Dolores Tavares, diretora licenciada do Museu de Arte Religiosa de Cabo Frio, ali no convento de Nossa Senhora dos Anjos, né? Estava internada em coma induzido e faleceu nessa madrugada. Uma perda irreparável, lamentável, e cumprimos aqui o dever de informar que o velório acontece a partir das 14 horas do próprio convento. Depois o corpo será transferido para o Rio de Janeiro, onde será cremado. Sidney, né, eu queria fazer uma colocação. Cabo Frio perde, Arraial do Cabo perde, o Rio de Janeiro perde, com a morte de Doca, uma grande incentivadora da cultura local. Dolores assumiu um museu, é responsável por este museu permanecer de pé, seu empenho, sua dedicação. Doca, carinhosamente chamada pelos amigos, viveu intensamente o museu e incorporou o museu à sua vida. Nós que tivemos uma relação muito próxima da Doca, os amigos da Doca, todas as vezes que ela se dirigia em público e que fazia qualquer intervenção com referência ao museu, ela assumiu de tal forma o museu que ela dizia assim: eu, enquanto museu, né, o que era isso, e Doca era isso, né? Uma perda. Nós vivemos grandes momentos na cultura de Cabo Frio, todo esse intercâmbio cultural que a gente viveu, de crescimento, teve sempre a participação de Doca. Que Deus possa acolhê-la e que a luta de Doca pelo museu seja referenciada por nós nesse momento. Aliás, um momento até de crise, onde uma pane elétrica impede o funcionamento do museu, né? Se a gente está unindo esforços junto ao Ministério da Cultura para poder fazer essa reforma elétrica, que esse momento da perda de Dolores sirva de estímulo para que esse abraço ao museu, feito pela classe artística de Cabo Frio, possa se estender também a toda a classe política, a fim de que somemos esforços para a recuperação, preservação do museu, recuperação total daquela ala da Irmandade de São Francisco de Assis, né, desse importante patrimônio da nossa cultura e da nossa gente. Que assim seja. O Manuel Atanásio está mandando aqui um recado te agradecendo por responder a pergunta e agradecendo por fazer a pergunta. Não tem nada que agradecer. A gente coloca aqui os temas para debate abertamente. Claro que muitas vezes chegam aqui perguntas que contêm ofensas pessoais, que contêm colocações que a gente percebe claramente que tem segundas intenções. Eu não vou virar porta-voz de ninguém aqui para fazer essa ou aquela declaração. Mas dentro da decência, dentro da condição política da pergunta, todas elas serão feitas. E muitas vezes, né, a gente até adapta, de certa forma, a pergunta, tirando essas ofensas pessoais, mas buscando o cerne da questão para que os nossos entrevistados respondam. Mas tenho certeza que a gente não vai virar aqui porta-voz de opinião pessoal de A ou de B, porque o que nós queremos e o que nós pregamos o tempo todo aqui é o debate claro, franco, aberto, democrático das ideias, né? Enquanto se debate ideias, tudo pode ser colocado. E o que o Manuel Atanásio colocou foi uma questão que já foi esclarecida aqui pelo deputado. Está te agradecendo por responder a pergunta, Jânio. Obrigado, Atanásio. Participe sempre. Você que está sempre aí atuando nas redes sociais, né? Obrigado aí por sua intervenção sempre. Voltamos já já, fique ligado, porque Cabo Frio se vê na Litoral News, a imagem da nossa cidade. Até já.